O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Muito bem, o candidato ao Senado, Guilherme Coelho, esteve aqui nos estúdios da Rádio Cidade participando de uma entrevista no Manhã Cidade, né? E a gente vai acompanhar, né, Mário, daqui a pouco, o que foi que ele falou e por que desse apoio para Raquel Lira. Então, bom dia para você, Mário. Pois é, bom dia, Rodrigo, bom dia, Laís, bom dia, nosso ouvinte, né? A gente está sabatinando aí os candidatos ao Senado e ontem foi a vez do Guilherme Coelho do PSDB. E a gente separou aqui um trechinho dele, da fala dele, para a gente em seguida comentar. Vamos ouvir. Candidato, uma curiosidade que eu tenho é o seguinte: semana passada, né, o senador Fernando Bezerra Coelho, nas andanças que ele está fazendo aí pelo estado com o filho, que é candidato a governador, ele fez uma crítica direta ao senhor por não apoiar um candidato lá de Petrolina, inclusive vocês têm laços familiares. O que levou o senhor a não apoiar Miguel Coelho, né, e apoiar Raquel? E fazer chapa da parte de Raquel, da chapa da chapa. Não é um simples apoio, né? O senador de Raquel. Nós sempre fomos de lados opostos. Era Oswaldo Coelho de um lado e Fernando do outro, tá certo? E eu sou, assim, muito de partido. É uma coisa que eu dou valor ao tal do partido. Meu pai, foi esse período todo que eu lhe falei, e só foi uma vez de um partido só. Ele era Arena, depois foi para o PDS, depois foi para o PFL. O PFL mudou para Democratas. Ele só foi num partido, a vida toda. Não saiu do partido, não. E a minha escola foi não sair do partido. Eu fiquei no partido. Qual é o meu partido? PSDB. Eu fui deputado, quem me deu a legenda foi o PSDB. Eu acredito muito em Raquel. Pense que eu estou impressionado com o poder dessa moça. A política, Mário, ou o político tem uma coisa chamada empatia. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Então, ela é preparada para isso. Ela tem espírito público. E eu me senti muito bem agasalhado e ela me prestigiou a minha região. Tá certo? Pronto, tá aí, né? Ele falando, porque tem muita confusão, só tem esse trecho, né? Tem, só esse. Ele falando porque tem uma confusãozinha lá dos Coelhos, né? Porque ele é primo de Fernando Bezerra Coelho, que é pai de Miguel Coelho, né? Que é o senador da República. Miguel Coelho é o candidato. E a gente perguntou por que não apoiar Miguel Coelho e apoiar Raquel. Aí ele explicou aí, né, que sempre os Coelhos lá estiveram em lados diferentes, né, na história, mas uma coisa curiosa, viu, Laís e Rodrigo, no final, é que eles disseram que lá em Petrolina é diferente de Caruaru. Um prefeito chega e não... por exemplo, o anel viário. O anel viário era uma construção que estava sendo feita, ninguém, depois que o Tony já saiu da prefeitura, ninguém concluiu. Ele disse, não, lá em Petrolina não é assim não. Lá o que entra depois quer fazer melhor. E ele disse fora do ar ontem, ele disse, olha, Miguel Coelho, todos os meus projetos que eu deixei lá, ele deu, não deu continuidade à palavra, mas ele continuou. Ele não arquivou, esqueceu. Não arquivou, né? Justamente, né? Requalificou, foi essa a palavra. Ele requalificou algumas questões que eu fiz lá. Então isso me chamou a atenção, porque a Campina Grande é assim também. Campina Grande lá, os políticos que entram, e lá tem um revezamento muito grande de lideranças, é um querendo fazer mais do que o outro, diferente daqui. A gente vê aqui várias situações, por exemplo, a Via Parque foi um projeto que foi encabeçado por Raquel. De repente, se entra um sucessor dela, né, que não corrobora com o pensamento, talvez ele pare aquele projeto da Via Parque e vá focar outra coisa. Os parques municipais foram construídos pelos prefeitos Zé Queiroz, né, os 5, 6 parques que foram construídos hoje estão aí, né, praticamente abandonados, né, porque não foi uma política de gestão. Então, eu acho que isso é muito ruim. Né, e talvez Guilherme Coelho traga essa experiência, né, de lá de Petrolina. Ele falou muito na questão da água, né, como eles conseguiram resolver a crise hídrica lá, e ele disse que uma solução seria transportar a água. Não ficou muito claro como seria isso, né, até porque Petrolina tem uma grande vantagem que a gente não tem aqui, que é o Rio São Francisco. Né, a gente tem um rio aqui que não serve para nada por causa da poluição. E seria uma saída esse rio Ipojuca se tivesse realmente um olhar diferente para ele. Mas a gente já está aí, né, há várias décadas com o rio sendo poluído, e o que se tem é aquele PSA
que é o projeto de despoluição do Rio São Francisco, do Rio Ipojuca, mas ainda de uma forma muito tímida. Então, ele, que é um engenheiro agrônomo, falou muito dessa questão de como resolver a crise hídrica no Agreste. E deve ser uma das bandeiras dele até o final da campanha para essa região agreste aqui. A gente segue hoje a série de entrevistas, as sabatinas. Hoje a gente recebe o Carlos Andrade Lima, né, que é o candidato a senador pelo União Brasil, o candidato do Miguel Coelho na chapa. E amanhã é o Gilson Machado Neto, que é o candidato ao senador pelo PL. Né? E lembrando que às 11 horas o professor Marco Aurélio segue a série de entrevistas. Hoje ele recebe o deputado federal Rony Queiroz, que é candidato à reeleição. Então, um prato cheio aí para quem gosta de política é acompanhar a programação da Rádio Cidade. A gente toma esse cafezinho logo cedo e aí vai amanhã todinha com muita política. Pois é, Mário. As nossas sabatinas estão repercutindo, mas uma que repercutiu bastante também foi a do presidente Jair Bolsonaro ontem no Jornal Nacional, que foi inclusive a maior audiência da TV este ano. E aí, o que é que você tem a dizer sobre a entrevista, Mário? Olha, eu esperava mais, Laís. Primeiro, falar da questão da audiência, né? Uma coisa que chama a atenção, o que Bolsonaro hoje movimenta, a gente vem falando aqui, a chamada movimentação orgânica, que é aquela que ela leva para assistir e acompanhar a entrevista ontem as pessoas que gostam dele e também as que não gostam, né? E aí foi um burburinho danado. Ontem, para vocês terem uma ideia, né, a audiência do Jornal Nacional, ela bateu 35 pontos de pico lá no antigo Ibope, né, o IPEC, né, que mede a audiência. E isso, no Jornal Nacional dos anos 80, 90, era uma coisa comum, diária, né, que era todo dia. Só que o jornal vem perdendo a audiência, né, com o passar do tempo, e hoje ele dá média de 18, 19 pontos. Então foi praticamente o dobro. E foi a maior audiência do ano, inclusive superando o jogo entre Palmeiras e Chelsea, né, no Mundial de Clubes, né, que era então até a maior audiência. Superando a audiência de novela, de tudo que teve na televisão brasileira ontem, a maior audiência até hoje, em 2022, foi da entrevista lá do presidente Jair Bolsonaro. Sobre o conteúdo da entrevista, eu confesso que eu acho lamentável, sabe, Laís, a gente ter uma entrevista daquela e não ter nenhuma pergunta sobre o plano de governo. Também, Mário. Entendeu? Você fica esperando o que é que vai ser assim com Ciro, vai ser assim com Lula, vai ser com Simone Tebet, porque acho que principalmente com Lula, que já teve a máquina na mão, né? Vai ser os alvos mesmos, alvos que estão em primeiro lugar, né, Rodrigo? São Bolsonaro e Lula. Mas aí são aqueles mesmos questionamentos que eles vêm respondendo. Eu já sei quais são as perguntas para Lula. Por que você se aliou com Alckmin? Alckmin, quando era seu opositor, disse isso e isso de você? A corrupção no seu governo. Que era rival declarado, né? A gente já sabe o roteiro que está desenhado. Né? E a expectativa é grande, que eu tenho quase certeza que Lula vai lá na bancada nacional exigir que a Globo peça desculpas a ele pelo episódio da condenação dele, que ele já disse isso várias vezes publicamente. Então, assim, fica uma guerra com o entrevistador querendo ser superior à notícia, superior ao entrevistado. E não foi isso que eu aprendi fazendo jornalismo. Eu acho que a gente jamais, você e o Rodrigo, quem está com o microfone, deve tentar ser superior à notícia, superior ao entrevistado. A nossa função é questionar, indagar, não constranger ninguém. E eu acho que às vezes o tom que se leva nesse tipo de entrevista é o tom de constrangimento. Vou repetir, seja para Lula, seja para Bolsonaro, seja para quem quer que seja. Os planos de governo dos candidatos estão no DivulgaCand, que é um site que qualquer cidadão pode ter acesso. E aqui a gente não está querendo ensinar ninguém a fazer jornalismo, não. Mas eu acho que se você pega um plano de governo daquele e você vê lá o que o candidato pensa sobre auxílio emergencial, o que o candidato pensa sobre o desemprego. A gente tem 11 milhões de desempregados nesse país. Ou 12, alguma coisa assim. Então esse povo não quer saber da situação da briguinha de William Bonner com o Bolsonaro, não. Esse povo quer saber do que ele pensa para ele se ele for reeleito. E principalmente do que vai ser feito, não do que já foi feito. Justamente, né? A gente vive... Esse governo, eu acho que o presidente ele vacilou muito na questão da Covid no que diz respeito a incentivar o povo a não se vacinar, essas coisas que... Associar a vacina a outras coisas, essas coisas que a gente já sabe que ele já falou. Mas o governo, ele enfrentou... Teve uma pergunta ontem que foi assim: olha, o senhor prometeu isso e isso, mas o senhor não fez por causa da pandemia. Então, o próprio apresentador
Já respondi por causa da guerra da Rússia. Já respondeu a pergunta. Então, assim, a gente quer olhar o pra frente, mente. Porque se olhar o pra trás, mente, como diz o outro, né? Todos eles vão ter problemas ali. Né? Não existe governo perfeito. Não, Bolsonaro ter falha, Lula ter falha, teve acerto, o outro teve acerto também. Mas e o que é que vocês pensam pra frente para o governo? Se vocês forem eleitos. Eu acho que é isso. E tomara que as outras emissoras que forem fazer entrevistas sabatinas com os candidatos, eles façam entrevistas que conheçam as propostas, para saber o que é que esses caras pensam do mundo, do Brasil. Tem tantos setores que são carentes aí, a cultura é carente, a educação é carente. Minha gente, nós ficamos aí com 2 anos sem aulas. A gente que tem condição de pagar um colégio particular, o prejuízo foi enorme para os meninos. E tem celular com internet, internet em casa, notebook, computador. E quem não tem? Essas crianças precisam saber o que eles vão fazer com ela. Né? O pessoal que perdeu emprego na pandemia, os empresários tiveram que fechar as empresas. Tudo isso aí tem que ser dito nessas entrevistas. Agora ficar uma rinha, um dizendo coisa, outro dizendo outra. Faz uma pergunta, o candidato responde, não concorda, volta, faz a pergunta de novo e pede para querer. Olha, se comprometa aqui com isso, isso e isso. E a Inquisição? Então eu acho que eu esperava mais, tanto de quem perguntou quanto de quem respondeu. Acho que acabou ficando. Tinha hora que era deboche de um lado, careta do outro, e a gente acabou vendo. Olha, ainda bem que eu deixei para assistir a entrevista só depois. Gravada. Porque eu acompanhei metade dela ao vivo e eu ontem não perdi meu racha, fui lá, fiz meus golzinhos e ganhei todas. Pois é. Eu acho que o tempo foi mal aproveitado mesmo, Mário. Podia ter esboçado mais, né, o plano de governo, que é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente chama o pessoal, a gente vai fazer a entrevista com os vices, vai se basear também no plano de governo para a gente saber o que essas pessoas pensam e querem para o nosso estado, para o nosso país, e isso é muito importante, principalmente nos tempos de hoje. Todo mundo reclama, porque não tem isso, não tem aquilo. Sim, quem vai entrar vai fazer o quê? A gente precisa saber, né? Justamente, né? E tem que acabar esse negócio de que quem ganhou a eleição, por exemplo, para governador, tá de um lado, o presidente tá do outro e vai dar as costas para o estado. Não. Esse tem que tipo saber. De política não cabe mais, justamente, né? tem que saber se o senhor for eleito lá e fulano de tal ou fulana for eleita e não é sua aliada lá no Nordeste ou no Norte ou no Sul, como é que vai ser a sua relação aí com os governadores? Porque o momento mais tenso, e ontem foi ratificado na entrevista, foi essa relação de Bolsonaro com os governadores, principalmente do Nordeste. Então ele precisa explicar, se ele for reeleito, ele vai ter a maioria da oposição aqui no Nordeste de novo. Porque os candidatos que Bolsonaro está apoiando aqui no Nordeste, a maioria está atrás. Uhum. Então como é que vai ser essa relação? Vai ser essa mesma relação tensa que existe hoje? Né? Então acho que ficaram algumas questões que poderiam ter sido abordadas melhor. Né? E concordo com você, Laís, o plano de governo poderia ter sido mais utilizado para perguntar o que é que o fulano vai fazer sobre aquilo, porque às vezes o plano de governo, eu estava com o Renata fazendo as entrevistas para os candidatos ao governo, a gente às vezes parece estar lendo um TCC. Vou fazer, porque TCC é assim, né? Uhum. Os objetivos gerais, objetivos específicos. Vou abordar, não sei o quê, parece que é aquelas regras de TCC, né? Que os objetivos gerais, o objetivo geral e os objetivos específicos. E aí a gente acaba não tendo... E o plano de governo é uma exigência do TSE, tem que estar lá. E era bom o eleitor ter conhecimento para o eleitor depois cobrar. E nós, jornalistas, também, a gente cobrar das pessoas. Olha, você prometeu isso. Por que você não cumpriu? Tá, e agora? Como é que vai ser? E não você ficar tentando fazer da entrevista, repito, a função de jornalista, pelo menos a que eu aprendi, tá? Não é constranger ninguém. A gente pode perguntar, pode apertar na pergunta, pode insistir num assunto que não ficou bem esclarecido. Agora, causar constrangimento para ninguém, quem quer que seja, eu acho que não é por aí o caminho. E também, né, acho que o entrevistado ele também tem que ir ciente do que ele vai responder, de algumas questões que ele vai precisar responder. E quando terminou a entrevista foi aquela guerra, né? Quem gosta de Bolsonaro, ele botou ele no canto da parede. Quem não gosta, ele foi botado no canto da parede pelos jornalistas. Aí quinta-feira vai ser o contrário. Quem gosta de Bolsonaro,
vai meter o pau em Lula. Quem gosta de Lula vai meter o pau no Nacional. Assim como a gente já prevê as perguntas, a gente também já prevê os comentários. Pois é. É desse jeito. E Mário, tá igual a jogo, viu? Porque em jogo, em grupo de WhatsApp de futebol, as pessoas não assistem mais o jogo da mesma maneira. É assim, é o jogo rolando. Eita, fulano perdeu o gol. Foi impedido? Não foi? E fica todo mundo comentando. Pronto, ontem em alguns grupos estava desse jeito. As pessoas... Eu disse, minha gente, vocês não prestando atenção na entrevista. pois é. Né? Porque é uma coisa impressionante. Tá bom então, Mário. Obrigado. E entrou a música do Bingo, ontem eu não entendi ainda. Né? Lá no grupo do blog entrou a música do Bingo. A música pegou, viu? O sonoplasta tava fazendo hora extra. Pois é. Vocês estão muito, né? Vocês estão muito estressados. Então a música do Bingo, eu digo, Mário, obrigado, viu? Até amanhã aqui no cafezinho e até já no Manhã Cidade. Até, Laís, Rodrigo, valeu. A gente só lembrando, viu, pessoal, de 10 horas tem Carlos Andrade Lima, do União Brasil, e às 11 horas, professor Marco Aurélio Freire, conhecido como Olá. Ele entrevista aqui o Vônei Queiroz. Tá certo então, Mário. Um abraço pra você e até amanhã. Vamos falar de futebol agora? O esporte volta a campo hoje.